Olá, amigos preciosos. Eu, Rosalina Santos, estou aqui no nosso canal do YouTube para trazer uma mensagem de fé, de paz, uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Eu estou aqui com uma proposta de fazer um comentário, um estudo, digamos assim, a respeito da oração do Pai Nosso. E provavelmente estarei gravando aí uma sequência de 7 a 8 vídeos sobre esse assunto da oração do Pai Nosso. E eu escolhi aqui Mateus, os 3 evangelistas falam da oração do Pai Nosso, mas eu escolhi Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, que se refere a essa oração que Jesus ensinou os discípulos a orar, né? E muitas pessoas usam esse texto diariamente, né? Todos os dias citam esses versículos, mas não basta a gente citar, só pegar Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Não basta fazer isso. A gente tem que ter ciência do que estamos dizendo. E a oração do Pai Nosso, ela inicia assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vou parar por aqui e entrar sobre o porquê de Pai Nosso que estás nos céus. No Antigo Testamento, as pessoas eram o povo de Israel. A Bíblia cita muito sobre Israel, fala sobre as outras nações, mas o foco da Bíblia ali é Israel, porque Israel foi a nação que Deus escolheu para ser dele. É uma nação que Deus exigia adoração diretamente a ele, porque as outras nações já adoravam outros deuses. E nós não encontramos no Velho Testamento ninguém se referindo a Deus como Pai. Quando 1 ou 2 salmos Davi declara alguma coisa citando o Pai, ele estava ali falando uma profecia a respeito de Jesus, né? Que Jesus estaria falando daquela forma, orando daquela forma. Mas no mais tudo chama Deus de Senhor, soberano, cita muito o Senhor, mas o Pai não. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, Deus declara assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem, ele queria uma pessoa, ele queria fazer ali uma pessoa, ele queria um ser humano que fosse igual a ele, parecido com ele, que fosse filho dele. E ele criou. Aquela passagem que todos já conhecem, né? Ele fez um boneco de barro e soprou nas narinas, e aquele boneco tornou-se alma vivente. Depois a Bíblia relata que Deus tirou do lado do homem e formou a mulher. Então, homem e mulher, filhos de Deus. Filhos mesmo de Deus. Só que Deus deu uma ordem para Adão. E essa ordem teria que ser cumprida, que era a obediência total a Deus. Adão desobedece Deus, né? E peca, né? Por uma proposta que sua mulher recebeu e ela entregou para ele, e então o pecado só entrou no mundo na hora que Adão desobedeceu. E após essa desobediência, toda a humanidade caiu junto com Adão. Então Deus já não era pai do homem e da sua mulher. Ele era um criador, e Adão e sua mulher eram criaturas de Deus. Primeiro o homem desobedeceu, perdeu a paternidade, perdeu essa riqueza de ser filho de Deus. Aí vieram outros homens, Moisés, Abraão, Noé, Samuel, Davi, muitos outros, mas nenhum deles também eram filhos. Eles eram criaturas de Deus, homens cheios de Deus, homens tementes a Deus, homens que amavam o Senhor, mas eles nasceram com aquela semente lá de Adão. Eles nasceram depois da queda de Adão, então eles nasceram com o pecado original, que é a semente da desobediência. Mas Deus não desistiu do propósito dele de ser pai, de ter na terra uma grande família, com filhos iguais e parecidos a ele.
E lá em João 3,16, a palavra de Deus nos diz assim, que Deus amou o mundo, nos amou de uma forma tão grande, de uma forma tão extraordinária, que Ele deu o seu unigênito Filho, para que todo que nele crê, todo que crê no unigênito Filho de Deus, não perecesse, mas tenha vida eterna. E em Mateus, capítulo 3,17, quando Jesus é batizado, Jesus procura por João e Jesus é batizado. Quando Jesus se levanta, é tirado daquela água, a Bíblia diz que veio uma voz dos céus e disse: este é o meu Filho amado em quem me compraz. Lá na transfiguração também, quando estava Jesus, Pedro, Tiago e João, e do lado de Jesus, Pedro, Tiago e João viu Moisés e Elias. Quando eles viram aquela transfiguração, a Bíblia diz que de uma nuvem, que da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então ali estava o Filho de Deus, o único Filho de Deus em toda a história da humanidade, até aquela data ali, da queda de Adão, quando Adão desobedeceu a Deus, até aquela data ali, até a obra da cruz, ali estava o único Filho de Deus. Então só Ele, ninguém mais era filho, todos eram criaturas. Pode ver que quando Maria, mãe de Jesus, recebeu o anúncio do anjo dizendo que ela ficaria grávida de um ente santo, depois que o anjo Gabriel deu toda a notícia, o que ela respondeu para o anjo? Eis aqui a serva do Senhor. Não estava a filha, não. Ali estava a serva do Senhor. E assim toda a humanidade, criatura de Deus, serva do Senhor. Quem era servo, era servo. Quem não era servo, adorava outros deuses, tinha uma vida, né, toda fora dos padrões de Deus. Mas até ali, o único Filho de Deus era Jesus. Por isso que lá em João 17, ele ora: Pai Santo, Pai Justo, porque ele sim, Jesus Cristo, gerado no ventre de Maria, nasceu lá em Belém, o Filho de Deus. Então, por isso que ele era o único, Jesus foi o único que podia orar e chamar Deus de Pai, podia orar ao Pai dele que estava nos céus. Ele era o único que podia fazer isso, nenhum outro podia. Eu vou parar aqui e vou dar sequência no próximo vídeo, por causa do nosso tempo.